dificuldades com relação à matéria que você dá? A falta de interesse? Sim. Sim, é exatamente isso. Principalmente os mais novos, né? Do Fundi 1, Fundi 2, né? Que é o sexto, sétimo, oitavo, que ainda estão nessa fase de... Eles poderiam aproveitar esse tempo melhor. Aí eles vão querer correr atrás, às vezes, lá no médio, no primeiro, no segundo. Só que eles perderam toda uma bagagem, porque o currículo paulista aí que a gente trabalha, se o professor, por exemplo, se o professor fica numa escola, os 5 anos lá, que é o período, né, do Fundi 1, que são 4 anos, Fundi 2. Se o professor pega uma turma do 6º ano e seguir o livro certinho até o 9º, se o aluno pegar a série, ele sai aqui falando. Porque o livro ensina tudo certinho, como foi que eu aprendi no CNA. Ele começa lá do básico, lá dos números, das letras, como que você se apresenta, como você se... né? E depois vai mudando, vai aprender a falar no futuro, no passado. Quando você chega no médio, você já está aprendendo a escrever, a discutir, debater. Só que aí os alunos não levam a sério. Alguns, quando vão acordar, já é meio tarde já. Então essa acho que é a grande frustração da língua inglesa. Os alunos não têm essa visão ainda de quanto é importante. E aí acaba prejudicando, que é um problema de também... acho que de todas as escolas, não é nem só daqui, é você conduzir a ter uma boa controle da sala de aula, né? Aí os alunos que não querem participar são os que dão problema, não deixam os que querem aprender, mas isso aí acho que deve ser com todas as disciplinas. Então isso aí acho que a indisciplina atrapalha o andamento das salas de aula. Aí tem esse choque, né? Porque às vezes tem uns que querem aprender, mas aí a parte que não quer, não tá nem aí. Não tem nem respeito pelo colega. Bom, e vamos falar agora um pouco mais pra frente. Você pretende continuar aqui no Liga Bui? Pretendo, esse ano, pelo menos de 2023, eu já vou fazer minha inscrição para continuar, porque, como eu te falei, nessa questão da minha mudança, tem toda uma logística aí também, né? Eu trabalho aqui, minha esposa eu levo ela de manhã para o trabalho, o meu filho estuda aqui ao lado, então tem toda uma... Pra gente mudar de escola, vai ter que acontecer alguma coisa, ou, pelo menos durante o período que o contrato me permite, né? São 3, 4 anos, se não me engano, eu não pretendo mudar de escola. Só depois, se tiver que mudar, ou com o novo governo que está chegando, a gente não sabe ainda como vai ser, né? Que vai mudar agora para a gestão do governo, do Estado. O governo do PSDB vai sair, vai entrar outro, a gente não sabe como é que eles vão lidar com essas questões. Então pode ser que eu mude, mas a princípio... Porque a escola, eu gosto da escola, eu gosto do ambiente da escola, tem essa questão de eu morar perto. E tem afinidade também. Tem afinidade com o pessoal. Então você cria uma certa sintonia também com o pessoal, com os alunos, com os professores. Isso, exatamente. Bom, acho que deu uma boa conversa, né? O que você tá... Por fim, só pra finalizar, o que você tá achando da direção, da gestão escolar? Isso aí é... não tem muito o que falar assim, porque eles me dão o suporte que eu preciso, eu tenho material para trabalhar. Eu tenho uma das coisas que a pandemia trouxe foi essa questão da tecnologia. A escola que dá o sem respaldo, todas as salas têm a questão da tecnologia, a gente tem internet para trabalhar. Não tem muito o que reclamar da gestão da escola, não, sinceramente. Certo. Você tem alguma sugestão, alguma coisa que a gente poderia levar, por exemplo, para melhorar a escola no geral? Deixa eu pensar. Então, uma coisa que me causou, assim... Não é que me causou, é que eu vejo que tem uma certa... Talvez vocês não vão estar mais aqui, então não sei se vocês vão poder concordar um pouco comigo. Eu acho que essa mudança de sala, dos períodos dos intervalos entre uma aula e outra, os alunos acabam saindo, demoram para voltar, e eu acho que deveria ter alguma forma deles não precisar sair da sala, a não ser que fosse uma coisa necessária. Eu não sei se quando teve aquela tolerância de 10 minutos de manhã, os alunos acabaram não entendendo muito bem, que era só para quem chega atrasado. Então tem aluno que sai da sala e aí fica aí passeando e demora para voltar. Então isso é uma coisa, acho que para o aluno, isso aí é para o aluno, acho que eles deveriam entender esse recado, que essa questão desses 10 minutos que eles demoram para voltar, acaba atrapalhando no andamento da sala e até mesmo para eles, porque às vezes perde explicação ou coisas do tipo. Então acho que os alunos deveriam deixar de sair da sala de aula nas trocas, porque às vezes não tem nem necessidade. Certo. E pra vida, Pereira? Pra vida, deixa um recado
Não como aluno, agora como uma pessoa, sabe? O que a gente pode levar pra nossa história de aprendizado? Como a gente... Eu, o Luiz e o Pedro são o último ano nosso, o que a gente pode levar daqui pra frente? Então, acho que como professor, o que eu tenho que falar é que vocês têm que continuar estudando. Continuar estudando, procurar a área que vocês têm interesse, né? Da faculdade. E mesmo assim, tá sempre estudando coisas, lendo livros, porque o livro é uma coisa que ajuda você a desenvolver sua escrita, traz conhecimento. E os que tiverem condição, continuar na faculdade, na pós, né? Não tiver medo se você estiver fazendo uma faculdade, você fez e não gostou e quiser procurar outra. Porque eu me formei, acho que é até um exemplo isso. Eu fui procurar faculdade com 38 anos, porque foi uma nova perspectiva para mim na época, né? O meu sonho mesmo de vida era a arbitragem, né? Até porque se eu tivesse conseguido... como é que eu posso explicar? Ter mais sucesso na carreira, é uma carreira que dá um bom dinheiro. Se o árbitro não tiver problemas físicos, se manter sempre bem preparado, tiver uma boa carreira, assim, tiver sempre na Série A, conseguir subir para a CBF e até para a FIFA, é uma carreira promissora, dá bastante dinheiro, assim. Por exemplo, alguém me perguntou outro dia quanto ganha um árbitro do Campeonato Brasileiro. Eu até fiz uma conta. Ele ganha R$6.000, um árbitro da Série A que apita o brasileiro. Aí a gente fez uma brincadeira porque no domingo, o árbitro que apitou o campeonato lá, foi um jogo do Corinthians, se não me engano, ou do São Paulo, ele apitou no domingo, os caras acabaram comentando que ele estava sendo prestigiado porque ele tinha apitado 22 partidas. De 38, ele tinha apitado 22. Aí eu falei para ele, agora você pega esses 22 vezes 6.000. Você vê quanto que esse cara ganhou por ano, num ano. Só que aí você tem que pegar esse que é o brasileiro. E no campeonato local dele, lá do estado, porque o árbitro, quando ele é FIFA e quando ele é da CBF, ele é prestigiado no estado dele, ele está sempre nos grandes jogos, está sempre trabalhando, né? Por isso que eu falo, às vezes o pessoal, a gente faz a analogia assim, o árbitro FIFA, o árbitro CBF, ele é como, se você for fazer uma proporção, é como seria um jogador top no Corinthians. São poucos que conseguem chegar no Corinthians. O Campeonato Paulista tem 20 times. O Campeonato Paulista da Série A1. Só que tem 4 times grandes. E os outros jogadores, eles ganham lá o seu salário, só que depois eles ficam sem receber. Se os caras não têm oportunidade de ser transferido para a Série B, até na Série B do Brasil, os caras ganham a grana. Então, às vezes, o Campeonato Paulista é vitrine para alguns jogadores. Mas tem cara que o cara não vingou, ele vai ficar o resto do ano no ostracismo lá, ganhando um salário meia boca, esperando o Paulista do outro ano para ter um aumento. É como um jogador... Vamos supor um Fagner da vida, um goleiro do São Paulo lá, o Volpe, o do Everton. Os caras têm um salarião porque eles estão no time de elite. Só que o Campeonato Paulista tem mais de... só a Série A, 1, A2 e A3, tem 60. Então, se você coloca aí, tira 4, são 54 times, né? 56 times que estão nessa vida. Aí você tira uns 10 aí que estão na Série B, que também tem um bom rendimento da CBF. E os outros? Só que na Série B do Paulista... que é o resto do estado, quando eu saí era 60. Então são mais de 100 times que estão nessa vida. É como um árbitro. Quando eu saí, tinha 500. E a Série A do Paulista tinha 30. 30 árbitros e 60 assistentes. Tinha 90 árbitros que era a elite. Desses 90, você pega uns 10 trios aí, que são os caras que fazem a Brasileirão, A, B e C. Os outros ficam brigando por Copa Paulista, Sub-20. É uma sobrevivência, é uma renda aí que você ganha. Vou dar um exemplo. Na minha época, que isso foi em 2010, eu estava ganhando de futebol no máximo R$1.000 por mês. Porque eu fazia, quando não estava nas épocas boas, você fazia lá, eles tinha uma regra lá que eles falavam, que não era uma obrigação, eles tinham que te dar um apito por mês, e mais duas reservas, que eu era árbitro reserva, não era... Aí eles compensavam com sub-20 e tal, pra mim chegar... Aí eu ganhava R$1.000 em um mês, 1.200 em outro. Só que um cara da A, na minha época, ele ganhava 2.400 em um jogo. Já muda muita coisa. Exatamente. E aí, quando eu tive essa mudança... Então, o que eu falo pro pessoal, a gente sempre tá estudando, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você tá no emprego, você pode ser demitido por N motivos, você pode mudar por algum motivo. O mundo lá fora, para vocês que estão se formando agora, é bom você saber isso. O mundo lá fora tem muita cobrança. Às vezes você entra no emprego,
a pessoa não gosta do seu serviço. Você é um puta profissional, o cara não gosta do seu serviço, o cara te queima, você é demitido. Como você pode entrar no emprego que você se dá bem com a galera, consegue mostrar seu trabalho. Então, tem muitas coisas lá fora. E é por isso que é bom a gente estar sempre estudando. Porque acho que para nós... também nunca é tarde, né? Nunca é tarde para você estudar, mas eu acho que como professor, acho que qualquer professor aqui, acho que ia falar isso, vocês têm que estudar. Certo. Bom, isso, obrigado, Pereira. Muito obrigado, Pereira, por essa conversa, foi muito boa, foi muito produtiva. E, bom, agradecer aos nossos ouvintes também, por escutar esse podcast. Foi muito interessante, foi uma conversa muito, muito gostosa, muito boa. É um projeto novo, então, né? A gente vai transmitir para a escola inteira, sabe? Apresentar isso como uma culminância, mas espero que vire um legado, que o pessoal não deixe isso morrer, porque que é bem interessante saber da história dos outros, professores, alunos. A gente não sabe também, né, como que é a vida de uma tia da cantina, por exemplo. Enfim, obrigado, Pereira. Eu achei bem legal a ideia, porque assim, a gente... Às vezes as pessoas não sabem a nossa história, né? Então, Porque todos nós, até os alunos mesmo, a gente não sabe muito a história deles, e eles não sabem a nossa, a gente não sabe o dia a dia das pessoas, então é bom eles saber como a gente chegou aqui, por que a gente está aqui, por que o aluno veio parar aqui também. Então tudo isso aí é bom, vocês fazerem isso. Parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigado, Pereira. Obrigado pela entrevista. Valeu. Obrigado pela entrevista e por ter sido o primeiro do projeto. Valeu, obrigado pela homenagem. Valeu. Obrigado a você, Pereira.